e eu vou fazer uma reflexão aqui, mesmo que de certa forma, para alguns é considerada só improviso, ela é proposital, mas também, ao mesmo tempo, ela até quebra alguns paradigmas e limitações que eu mesmo me autoimponho às vezes, em alguns momentos. Por exemplo, estar de camiseta, num lugar onde talvez a qualidade do som não seja adequada, porque eu sou um profissional, de certa forma, da área do meio do marketing digital. Então, como eu estudei, aprofundei, continuo aprofundando, todos esses itens que eu acabei de descrever aí anteriormente, eles fazem parte de uma rotina, de uma cronologia, de um checklist daqueles profissionais que buscam a excelência. Então, por isso eu estou colocando como parte improviso, mas ela é totalmente propositiva pelo conceito do lugar onde eu estou, com o tema que eu coloquei, o quanto você se dedica para ser livre de verdade e aonde eu estou passando. E aí eu não podia deixar de gravar, porque aqui, ó, não sei se você consegue ver muito bem, é um rio que está passando aqui hoje, nesse período agora, no ano final derradeiro de 2025, estamos aí quase que nos últimos minutos do ano, dia 28 de dezembro, agora são 16 horas e alguns minutos, e esse aqui, para quem não conhece, não sabe onde eu estou aqui em Mogi das Cruzes e é uma passagem que tem aqui sobre o rio Tietê. Então aqui é uma passagem que tem aqui de carros e pedestres sobre exatamente o rio Tietê. Depois de algumas horas trabalhando, resolvi fazer uma caminhada. Como é bom fazer uma caminhada, né? E eu tenho negligenciado, procrastinado nisso. E o diário de bordo, grande parte das vezes que eu evoluí, consegui registrar, fazer o propósito do qual é o canal, foi exatamente fazendo o exercício físico com a caminhada. E aí eu decidi fazer essa caminhada e passei por aqui e me recordei exatamente no dia, eu não vou saber a data, tá? Mas era exatamente a virada de ano de 2018 para 2019. E eu estava passando por aqui, porque eu fazia muita caminhada, ou muito exercício naquela época, eu estava bem mais ativo. E aí eu vi alguns patos passando ou nadando. Tem um ali, mas está muito lá ao fundo, não vai dar para ver ao vídeo. E eu parei aqui nessa ponte, nesse mesmo lugar, percebi uma presença da graça de Deus muito forte ao meu redor. A natureza faz isso. Se você não parou para pensar ainda e refletir sobre isso, a natureza resplandece a glória de Deus. E aí eu aqui, eu fiz uma oração ao Pai. E falei, Pai, eu quero ser livre como aqueles pássaros ou como aqueles patos que estão ali, nadando, desfrutando e vivendo. Jesus disse que em Mateus, ele diz que para que a gente não se preocupe com o dia de amanhã. Porque se Deus é capaz de vestir as plantas ou vestir os lírios, dar comida aos pássaros, e eles não têm armazém, o que será? O que ele fará para os filhos de Deus? O que ele não fará para os filhos de Deus? Então, desde essa data, final do ano de 2018, tantas coisas aconteceram na minha vida. Tantas coisas profundas, maravilhosas e algumas tristes. Mas esse clamor a Deus e a entrega do qual eu tenho me proposto a viver desde então, porque não basta só orar, não basta só clamar a Deus, você precisa fazer a sua parte. Entenda isso. Se você não fizer a parte que te cabe, as orações têm poder? Tem. Deus tem poder para nos transformar? Também tem. O Espírito Santo pode fazer? Também pode. Mas ele espera e anela que os filhos façam a parte que ele nos incumbiu, que é a questão da realidade física, do tempo que nós estamos vivendo, aonde nós estamos vivendo, o qual é o nosso propósito em trabalhar com o que trabalhamos, em fazer o que fazemos no dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, com os amigos de futebol, com os amigos do vôlei. Eu não sei quais os níveis de amigos e amizades que você tem, mas você precisa ser propositivo, você precisa ser intencional naquilo que você faz, está fazendo e pretende fazer. Quando eu passei aqui, me veio, eu estava do outro lado, eu estava lá, do outro lado, passando lá, nessa calçada, porém a oração foi do lado de cá. E aí me veio um insight, um impelir, me veio algo que eu percebo que não é de mim, que só vem isso, vem além de mim. E eu creio que seja o Espírito Santo de Deus. Quando eu atravessei e vi esse lago,
porque a oração, o clamor, o desejo, o pedido foi aqui, exatamente aqui, ó, né? Aqui tem um parapeito ou algo assim, eu não sei como que você chama no seu estado, uma proteção, e ali eu estava aqui. Mas quando eu visualizei essa parte aqui, me trouxe outra percepção, outra clareza do que eu quero comunicar aqui dentro dessa gravação. Do porquê você deve se perguntar sobre isso. O quanto você está disposto, o quanto você está determinado, envolvido, engajado em fazer a sua parte para se tornar livre. Porque, de certa forma, muitas pessoas não me classificam como uma pessoa livre. Eu estou falando a sociedade comum. Porque a sociedade comum só enxerga a liberdade se você tem total, vamos dizer assim, riqueza financeira. E eu concordo, em partes, que você, para ter uma liberdade, em certo ponto, você precisa de dinheiro. O mundo é capitalista. Você precisa comer, beber, vestir. Você precisa. Mas ela não pode ser a prioridade. A liberdade financeira, os ganhos do que você gera com o seu tempo de trabalho, eu não estou recriminando isso. Preste atenção. Não estou falando que isso é ruim. Não, eu estou só dizendo que isso não pode ser a prioridade. Porque quando você estiver disposto a fazer o que tem que ser feito para você se tornar livre de verdade, quando você começar a ser intencional, propositivo em todas as áreas da sua vida, no quesito ser livre de verdade, e aí se você tem a fé, como eu tenho em Cristo Jesus, e clama isso ao Pai, você busca isso no nível sobrenatural, vai acontecer o cenário físico também. Como eu estava dizendo, aliás, quando eu cheguei do lado de cá e vi o rio como está, há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade muito grande com aquilo que nós desejamos, nos propomos e fazemos para ser livre. Que é qual? A de você se manter fiel ao que você recebeu do Pai Eterno. Aquilo que você tem como identidade verdadeira e genuína em Cristo Jesus. Porque, assim como esse rio, humanamente falando, nós somos um reflexo do que eu quero dizer aqui, suscetíveis a isso aqui, a poluição. Porque 6 anos atrás, 7 anos atrás, aliás, quando eu falei isso com Deus, eu orei isso para Deus, pedindo para ser livre como aqueles patos que estão ali nadando, eu não tinha a clareza e a intencionalidade do quanto isso exigiria de mim responsabilidade. E exige de nós responsabilidades, que é se manter limpo, se manter puro, se manter firme no propósito que você carrega. Isso vai exigir muito de você. Vai consumir o seu ser. Mas muitas vezes, muitas opções surgirão no caminho para você se tornar poluído, para você se sujar, para você se contaminar com aquilo, e eu não estou colocando malignidade nessas palavras. Eu não estou falando de uma forma perversa nisso. Eu só estou colocando na questão daquilo que você é e daquilo que você não é. Porque a sociedade comum, as pessoas em volta de ti, em volta de você, que não sabe quem você é de verdade, de dentro para fora, porque só o Espírito Santo de Deus sabe quem você é de verdade, a sua pura, a sua íntegra identidade revelada, as pessoas ao seu redor, elas vão querer fazer como este rio passou pelo processo, ou pelo processamento que ele ainda está passando, que é de se sujar ou de se purificar. É de se tornar cada vez mais limpo, ou seja, não receber mais sujeiras externas, porque a essência desse rio é ser o quê? Limpa ou suja? A essência dele, qual que é? Qual que é a identidade única, verdadeira de um rio? Que nasce, brota, germina da terra. Assim também é a nossa identidade. E assim também é quando nós nos colocamos neste lugar, nesse entendimento de buscar a verdadeira liberdade, porque ela só existe de uma única forma. Não existe de outra forma liberdade, a não ser aquela que está em Cristo Jesus. Se você não entendeu isso até hoje na sua vida, se você não entendeu ou buscar entender isso, a sua vida jamais, jamais, jamais trará para você liberdade. Seja qual for a circunstância. Riqueza financeira, relacionamento conjugal, relacionamento interpessoal com amigos e colegas de trabalho, nada disso, geográfica, nada disso vai poder trazer para você a verdadeira
e única liberdade que existe para a humanidade, que está em Cristo Jesus. Então, eu fiz essa gravação, esse dia aqui hoje, justamente para ser confrontador mesmo com você, que está acompanhando aqui o canal Diário de Bordo e tem visto qual é o propósito que está aqui formulado, claro e objetivo. Se você ainda não viu, assista os vídeos que estão ali demarcados como capa do canal e também assista outros vídeos com os temas relacionados. Propósito, tá aqui. Tem uma playlist, reflexão para uma vida de plenitude, tem reflexão própria do objetivo profissional. Aqui eu tenho várias playlists para que você possa parar, pensar e pautar. E até se for somente material, profissionalmente falando, através do marketing digital. Existe playlist aqui no canal para isso. Mas eu deixo esse confronto para você. Eu estou sendo claro, é confrontador isso que eu estou falando. É doloroso, porque durante 7 anos, se você pensa, quem me conhece, sabe quem eu sou no dia a dia, caminhou comigo ou caminha, se pensa que eu tenho o que eu tenho ou que eu sou o que eu sou hoje, com a liberdade geográfica que eu tenho, de poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser, foi a preço de nada, ou não tem um custo específico, seja ele monetário ou da vida, você está equivocado. Porque a vida, ela é assim, turbulenta. Vão vir várias pessoas aqui, provavelmente ao redor aqui desse rio, por onde ele passa. Não é só a questão do esgoto que derramado nele está sendo. Pessoas, se você passar por esse entorno aqui dele, ir caminhando na sua beira, ó, ali não sei se você consegue ver, aqui tem um ponto branco. Tem um pontinho branco aqui nessa parte. É um balde. É um balde. Esse balde chegou ali como? Andando? Com as próprias pernas? Claro que não. Ele chegou ali através de alguém que fez isso. Esse alguém que eu estou colocando na nossa vida são as dificuldades que você tem que enfrentar para conseguir chegar a esse estado de liberdade em Cristo Jesus. Porque não é só o sobrenatural, lembre-se disso. Se fosse só o sobrenatural, era maravilhoso. Porque Deus nos recolhia. Quando você convertesse, quando você entregasse seu coração de íntegra intenção a Ele, Ele te recolhia. E acabava o processo aqui nessa terra. Mas não é assim. Não se iluda em pensar que no dia que você entender e descobrir, encontrar em Cristo Jesus a sua liberdade total, vai ser moleza. Vai ser uma vida de mar de rosas. Vai ser uma vida sem problemas. Vai ser uma vida sem desafios. Vai ser uma vida sem turbulência. Vai ser uma vida sem dívidas ou dificuldades financeiras. Não. Você terá todas estas. Porém, agora o seu alvo, o seu propósito está revelado. E aí é que vai fazer a diferença. Se você vai querer continuar recebendo a sujeira daqueles que não sabem quem você é de verdade e querem jogar em cima de você entulhos, sujeiras emocionais, física. Às vezes você vai ter que ser agredido por alguém e não vai poder reagir mais. É isso que eu estou te dizendo. Às vezes alguém vai te agredir verbalmente e você não vai poder reagir mais. Às vezes alguém vai te agredir financeiramente e você não vai poder reagir mais. Ou, como Paulo bem diz, às vezes tudo posso, mas nem tudo me convém. Então eu classifico o posso com o posso, normal, com a palavra posso, mas nem tudo me convém, eu classifico na palavra devo. Então eu posso fazer o que eu quiser hoje, mas nem tudo eu devo fazer. Por quê? Porque eu sou um filho de Deus, discípulo de Cristo Jesus. Então o meu nome propriamente não vale nada, mas o nome de Cristo Jesus vale tudo. O nome do Senhor, Cristo, Rei, Jesus, vale tudo. E ser livre de verdade vai te custar a sua vida. A sua vida não é a morte física, é os seus prazeres, os seus desejos, as suas vontades. Vai te custar você abrir mão de tudo que você almeja para si próprio e deixar na mão de Deus que Ele te revele tudo que Ele te projetou no livro da vida ao seu respeito, pouco a pouco, tempo a tempo, porque o tempo de Deus é fora do nosso tempo. E muitas dores você terá que passar. Eu passei. Eu ainda vou passar. Porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar e permanecer aqui nessa terra, nesse tempo. Mas eu sei que o tempo que eu permanecer aqui, nessa terra, será para a glória e honra do Senhor Cristo Jesus.
e por ele e para ele são todas as coisas. Então, eu encontrei o prazer na dor, se eu posso dizer e parafrasear assim. Só que eu não sou um masoquista, eu não sou um narcisista. Não, é diferente. O que eu estou querendo dizer, e o que Pedro vai dizer lá na carta de 1 a Pedro, no capítulo 2, é que se eu não entender o conceito de servo do senhorio de Cristo Jesus, e que isso muitas vezes vai me levar a ser injustiçado, ele coloca uma palavra até forte, esbofeteado. Só que esse conceito espiritual para hoje é diferente. O esbofetear está no quesito sobrenatural, nas nossas vidas físicas. E isso vai ocorrer de forma emocional, verbal, financeira, relacional, porque todas essas áreas, saúde, como eu te falei, são pilares, até espiritual, porque o nosso irmão pode fazer isso. Ainda assim, eu não devo me posicionar contra ele, porque agrada a Deus que eu sofra algo e padeça por algo que parece aos olhos meus, humano, justo, e aos olhos do outro é injustiça, ou seja, eu estou sendo justo, eu estou sendo correto com essa pessoa, e ela está se comportando comigo de forma injusta, falando a mentira, me agredindo, me usurpando financeiramente. Porém, todavia, se eu não me manifesto contra isso e eu recebo isso como uma injustiça, agrada o coração de Deus quando eu não me manifesto contra. Eu simplesmente deixo com que ela haja conforme aquilo que ela tem e recebeu até então na vida. E se eu já tenho isso revelado, eu devo me comportar como um servo diante do seu senhor. E um servo diante do seu senhor, ele não tem alternativa a não ser servir, amar, continuar servindo. E é nesse quesito que Pedro vai falar sobre o senhorio de servo de Cristo. Porque não é servir somente os bons, não é servir somente as pessoas que parecem boas ou que fazem bem a nós. É servir a todos e todos em todos os momentos, aonde você estiver posicionado. Porque Deus, muito provavelmente, quando você fazer, orar, clamar e estiver se alinhando, sendo propositivo, intencional nessa jornada de encontrar a sua verdadeira liberdade, ele vai te posicionar em lugares específicos para que pessoas que cheguem até você também encontrem o caminho em Cristo Jesus. Não em você, através de você. Enxergue o Cristo Jesus revelado que está para você e alcance, consequentemente, o Pai eterno. Então é isso. Eu quero deixar esse confronto aqui para você. Pensar, refletir, orar se você já tem a fé em Cristo Jesus. Se ainda não tem, meu irmão, essa é a oportunidade. Esse é o tempo. Você não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quanto tempo de fôlego de vida que teremos. A Bíblia diz que a vida do homem é como um sopro, é como a neblina, o orvalho sobre as plantas no amanhecer. Acaba assim. Então, se você ainda não conhece Cristo Jesus, quem sabe esse não é o momento de você ir onde você estiver, confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Buscar Ele, independente de qualquer circunstâncias e situações que você esteja vivendo. Confesse Ele. Fale, Senhor Jesus, a Ti eu entrego toda as minhas vontades. Eu confesso que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Te peço perdão pelos meus pecados e que o Teu Espírito Santo me ajude a não cometê-los mais. Ore a Deus, clame a Deus, porque vai valer a pena. Um grande beijo no seu coração, que o Pai Eterno Celestial, através do Espírito Santo, continue te abençoando, te direcionando e te guiando em cada um dos seus passos. Em nome de Jesus.